É a bulandeira. Tô ao vivo. Tem alguém aí? Oi, meu amor. Tá me ouvindo aí, Rafa? Rafaela, tá me ouvindo? Opa, só o sinalzinho. Aperta no coraçãozinho aí, que é pra dar umas carícias, uns carinhos legais. Aperta aí, Miguel, no coraçãozinho, ó. Envia, aperta no aviãozinho, envia pra quem você quiser. Tô esperando só o convidado entrar, que eu acho que ele ainda não aprendeu não a entrar. Cadê você, convidado? Entrou! Chamar você aqui. Só aceita aí, hein, Paulinho. Pô, tava aqui E um aí? tempão, rapaz. Tava aqui um tempão, pô. Tá me escutando bem, hein? Tá me escutando bem? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Ô, Você tá me ouvindo rapaz. bem aí? Só os amigos que botam nessas furadas. Vai lá. Você tá me ouvindo? Você tá me Tô te ouvindo escutando bem? bem, tô te escutando bem. Você me escuta bem também? Coisa boa, escuto. Peraí que eu esqueci de Do quê? colocar a vinheta. Peraí. Tem vinheta essa porra? Bulandeira! Não, acabei de inventar agora. Ah, tem que Paulinho, fazer o a vinheta, pessoal, pô. o pessoal tava perguntando aqui o que danado é bulandeira. Então E aí, explica deixa eu aí. explicar para eles antes aqui, né? Pessoal, bulandeira é uma palavra que eu trouxe lá do sertão do Seridó, da minha terra querida Jardim Seridó. Né? Lá a bulandeira faz alusão ao halo lunar, que é aquele anel que se forma ao redor da Lua. Como é um anel, né? Como é uma circunferência de fato que se forma muitas vezes ao redor da Lua, as pessoas começaram a, a metaforizar, a dizer que quando tem uma roda de gente conversando na calçada, no final É da um bando de tarde, sentado fofoqueiro. um bando de fofoqueiro, Isso. sentado nas cadeiras de balanço, comendo bolacha seca, tomando café, aquilo é uma bulandeira. Aquilo é uma bulandeira. E de fato a gente está fazendo uma bulandeira virtual, né? Onde eu estou convidando aqui com um convidado e vocês participam comentando. Logicamente não é uma bulandeira de fofoca, pode até ser, mas é uma bulandeira aqui para a gente entreter vocês, descontrair mais. E o tema hoje, meu querido Paulo Dantas, é liderança. Hum. Liderança. Você chegou a imaginar por que foi que eu escolhi você para falar de liderança, não? Não, não imagino, não imagino. Não sei nem o que é. Não imagina? Não, não imagino. Paulo, eu acho que muita gente que está aqui já conhece a gente, mas possa ser que alguns seguidores meus ainda não conheça você de fato. Se apresente aí resumidamente, fala um pouquinho de você, quem você é, o que é que Muito você bem. faz. Tá joia. Bom, as pessoas que não me conhecem, meu nome é Paulo, sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho no Departamento de Educação Física, sou professor no departamento tanto da graduação quanto da pós-graduação. Seja a pós-graduação em Educação Física, que nós temos o mestrado, seja a pós-graduação lá do Centro de Ciências da Saúde, da universidade, que tem mestrado e doutorado. Muito bem. E essa pessoa linda também, né? Sou lindo. Muito bem, coisa linda. Paulinho, deixa eu explicar para você, fazer uma introdução aqui para você, para o pessoal, o porquê que eu escolhi para falar um pouquinho sobre liderança, tá? Primeiro, porque, ó, Dedé, o Dedé Paulo tá parecendo com o Jerônimo do Sertão. Dedé é escroto, hein? É Dedé escroto. escroto, Dedé. É escroto, é. Primeiro porque eu acho que o líder, isso é uma observação minha, o líder, ele não se diz líder, sabe? Ele é visto pelos outros, ele é observado pelos outros, pelas atitudes que ele faz, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo que ele costuma disseminar com seus alunos, com sua família.
E eu, como próximo, eu vejo você como um líder por diferentes situações. E aqui eu fiz, ó, algumas perguntas aqui, alguns tópicos para a gente comentar, para não ficar muito solto a conversa. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui é o seguinte, que existem várias características de tipo de líderes, né? Eu conversando recentemente com meu irmão, que está aqui nos assistindo, o grande Dedezinho. E aí, a gente falando sobre liderança, ele enviou para mim um slide, uma foto no WhatsApp, que tinha as características das lideranças, né? De fato, é uma coisa bem abrangente, mas eu vou especificar aqui algumas para você. Eu queria que você, se você conseguia se encaixar em alguma delas, tá? Então preste atenção. Existe o líder autocrático ou liderança autocrática, né? O foco é principalmente no chefe. Existe o líder democrático, que o foco no líder e na equipe como um todo, né? Tem a democracia trabalhada ali no grupo como um todo. Existe o líder liberal, ele tira um pouco o foco dele, foca principalmente na equipe que ele coordena, na equipe que ele trabalha conjuntamente. E existe essa liderança desenvolvida como um todo. Você se considera um líder mais liberal, um líder mais autocrático, aquele mais delegativo, ou um líder democrático, aquele que tem tanto foco um foco em você como líder, como uma liderança sua, mas também o foco como coordenador, como líder da equipe? Vamos tentar construir isso aí, porque eu te confesso que eu nunca pensei dessa maneira. É claro que por eu coordenar um grupo de pesquisa, né? Na verdade, eu coordeno 2 grupos de pesquisa. Um é a FISA, que é a Atividade Física e Saúde, é um grupo antigo, da área da biodinâmica na UFRN, é um grupo mais antigo, é um grupo, na verdade, que surgiu em 2004 e eu herdei quando entrei para a UFRN, já fazia parte desse grupo estando em outra universidade. Aí, quando eu entrei, a professora Maria Irani se aposentou, eu herdei o grupo, e esse grupo, então, ele existe desde 2004. E um outro grupo, que é mais recente, que é o grupo de estudo em tecnologia assistiva, que, na verdade, é um grupo que está acoplado ao grupo da FISA. E ainda tem o GBio, que é uma parceria que a gente fez com o pessoal lá da biomecânica, com o professor Leônidas. Então, por conta disso, talvez você tenha pensado nessa história minha na liderança, que efetivamente eu acabo tendo que estar organizando um grupo muito grande de pessoas, né, para diversas coisas que a gente acaba fazendo. Todas essas coisas têm muito a ver com uma coisa que eu e o grupo acreditamos, que é a inserção social da universidade, que é efetivamente entender que a universidade ela acontece dentro dos muros da universidade, mas ela não pode acontecer somente dentro dos muros da universidade, ela tem que extrapolar esses muros e tem que ir para fora da universidade. Então, isso é uma coisa que eu acabei entendendo depois de estar alguns anos dentro da universidade. Já entendia um pouco antes, o meu início na vida, na minha carreira como professor de educação física começou ainda na década de 80, onde eu trabalhava com esporte. E aí eu confesso para você que o esporte talvez tenha me ensinado algumas coisas, mas não me ensinou a ser talvez um líder mais democrático, mais liberal, vamos dizer dessa maneira. Porque no esporte você acaba de alguma maneira reunindo algumas responsabilidades que fazem com que você, em alguns casos, se torne até um líder autocrático. Porém, a minha vida caminhou para além disso, né? E aí outro dia eu estava assistindo uma live de um professor
de um cara que eu trabalhei com ele alguns anos, há muitos anos atrás, na verdade. Eu trabalhei com ele na década dos anos 2000, no início dos anos 2000. E ele era o coordenador de um campus. Eu trabalhava numa universidade muito grande, e essa universidade possuía vários campos. E ela tinha os laboratórios de fisiologia, em cada campo tinha um laboratório de fisiologia. Era uma universidade rica, e tinha, dentro dos seus campos, tinha um laboratório de fisiologia em cada um dos campos. E eu era coordenador de um desses. E a forma com que as pessoas, os alunos entravam para dentro desse laboratório era por meritocracia, ou seja, o cara tinha que ter um currículo com um valor alto lá de currículo, tal, CR, né? E eu não concordava com aquilo. E aí esse cara me deu uma liberdade de criar um conceito dentro do laboratório, que era o laboratório de portas abertas, né? E esse laboratório de portas abertas, ou laboratório de portas abertas, aceitava todo e qualquer aluno que quisesse vir para o laboratório. Então lá tinha as normas do laboratório, né? Eram 12 laboratórios dentro dessa universidade. E eu era coordenador de um dos campos. Então tinha nota, só podia ser do laboratório depois do quarto período, tinha um monte de regra. E eu, como sempre fui um pouco averso a algumas regras, eu criei o tal do laboratório de portas abertas e eu recebi aluno com CR baixo, com CR alto, desde que quisesse vir para o laboratório fazer algumas coisas interessantes. E aí eu acho que ali eu descobri que quando você centra em si, as coisas não anda muito bem, porque invariavelmente, como ser humano, a gente é vaidoso e a gente acaba levando por um lado que esse lado ser humano nosso, evidentemente, nos torna um pouco autocráticos. E eu não queria isso, eu não entendia que aquilo devia ser feito daquela maneira. Muitos dos colegas que eram coordenadores de outros laboratórios ficavam indignados porque achavam que eu era esculhambado com essas coisas, que não podia sair da regra que era colocada. Mas eu não acreditava naquilo. Aí, em dado momento, o laboratório começou a produzir muito, a gente produzia de fato muito, entendeu? E aí esse laboratório acabou se transformando num dos laboratórios mais produtivos. Porque tinha meninos que não entravam, meninas e meninos... Fala, querido. O senhor lembra na época quantas pessoas tinham quando eu tinha começou dentro do essa laboratório, produtividade? eu devia ter mais de 20 pessoas. Sempre me acostumei a trabalhar com muita gente. Isso para um laboratório é muita gente. Normalmente no laboratório você tem 4, 5 alunos, um laboratório que se considera grande. Eu tinha um monte de gente, era gente pra caramba que eu tinha dentro do laboratório. Porque eu queria ter um monte de gente, porque eu achava que o laboratório precisava atender aquele monte de gente. Pronto, ok. E fazendo uma associação com a parte de atleta, né, Paulo, como treinador, acho que vai muito daquela coisa da descoberta de talentos, né? Exatamente. Muita gente fica na peneira de forma errônea, né, de forma errada. Exatamente. E ali você dava oportunidade de todo mundo aparecer, todo mundo mostrar suas habilidades. Existiam talentos que eram talentos diferentes daqueles talentos que as pessoas acreditavam que para você ser um aluno lá com um determinado padrão de intelectualidade tinha que ter, e na verdade não. Na verdade todos são iguais, né? Todos são iguais. E efetivamente eu acho que foi uma grande escola que eu tive naquele momento. E aí, quando eu vim aqui para a universidade, para a UFRN, eu também continuei a fazer exatamente a mesma coisa. A ter isso mais aberto, ter isso, as pessoas entrando. Porque eu acredito assim, Liz, eu acredito que quando você foca em si, você acaba dando a sua cara e não necessariamente a sua cara é a melhor cara. Agora, quando você dá oportunidade para que as pessoas efetivamente evoluam,
né, nas suas coisas, eu acho que essa é a grande jogada. Eu entendo uma coisa. Se eu, como professor, como pesquisador, entender que o meu aluno não pode ser melhor do que eu, tem alguma coisa errada. Embora eu não me considere lá grandes coisas, mas eu não posso achar que um aluno meu não vá ser melhor do que eu nas coisas que eu mesmo faço. Porque é uma questão normal, evolutiva, né? Aí se eu tenho um aluno que não é melhor nas coisas que faz, não deu certo. O processo ensino-aprendizagem, aí, o processo de interação entre pessoas não deu muito certo, as relações não deram muito certo, né? E efetivamente, nesse processo, as pessoas precisam ter autonomia. Ter autonomia faz com que você ganhe parceiros e não alunos. Né? O aluno, no sentido de você estar numa posição de professor, o aluno cai embaixo, eu acho isso muito estranho. Ter parceiros, eu acho mais interessante. E aí, evidentemente, aprender a lidar com diferenças. Né? Você tem que aprender a lidar com diferenças. Tem gente que é um pouco mais vaidosa, tem gente que é um pouco mais tímida, tem gente que é Cara, introspectiva, e aí por diante, né? é isso que eu ia complementar agora, porque eu fiz uma contagem rápida aqui, certo? Eu sei que é um número muito superior a isso que eu vou falar, mas lembrando de nomes, eu tô na base 8 anos, vai fazer 8 anos, completou 8 anos em janeiro. Então, lembrando de nomes que passou naquela época e que inclusive permanece ainda hoje comigo, né, junto comigo, eu contei aqui 35 nomes, mas eu já cheguei a contar lá, eu já cheguei a contar mais de 40, né? Pessoas que Lá vieram, na base, lá na base. lá no grupo de estudo, lá na base de pesquisa. Mais de Ixi. 40 nomes. Mas aqui me remeteu aqui 35 nomes, né? Não vou falar não tem É, o porquê falar, mas para não esquecer mais um ou outro que próximos aí da é gente, indelicado. para não esquecer algum outro. 35 nomes que está ali dividindo tarefas no laboratório, que participou da escrita de projetos, né, de editais, de, de congressos, né, o grande congresso que a gente organizou sob a sua liderança, né, ali junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Aquilo foi uma experiência muito grande, né, muito grande em relação a desenvolver Aquilo o foi congresso. legal, Então, né? Aquilo foi legal. foi bacana, né? A autonomia que todo mundo tinha ali, que o senhor permitia que todo mundo tivesse para resolver as questões. Então, 35 pessoas. Então, pare para pensar, pessoal, vocês estão assistindo aqui a gente. Como é que um louco desse aí, como já foi chamado de louco, consegue colocar 35 pessoas num laboratório, recebe crítica as mais impossíveis de todo mundo, inclusive de colegas de profissão. Porra, você é louco, vai dar conta disso tudo? E no final dá certo. E no final dá No certo. final dá certo. E, No eu, final dá sempre é, e, o que certo. é mais, e o que é mais interessante aqui é que quem me lembrou disso hoje foi Rafaela, minha querida esposa, que está aqui nos assistindo, sua aluna. Rafaela, assistindo a live hoje, que foi enviado o link pela nossa querida filha, irmãzona, amiga Isis, disse aquele link sobre as novas normas de avaliação da CAPES, né? Isso. E aí Estava vendo lá. o professor falava o seguinte, falava de coisas que você faz desde 2012, cara. Você faz desde 2012. Então, eu estava dizendo assim, ó, por exemplo, em 2012, foi quando eu entrei no mestrado, né, que conheci o pessoal, Jefinho, Tatiane, o pessoal de fato mais antigo, Zé, professor Radamés. Naquela época, a gente ainda era um grupo muito pequeno, né, que estava crescendo, amadurecendo, e a gente recebia algumas informações suas, né, algumas orientações e algumas conversas. E muitas vezes eu mesmo, o senhor sabe disso, eu mesmo chegava até a criticar. Rapaz, eu acho que isso não vai dar certo, não. Eu acho que isso não vai dar certo, não. Porque a gente tem uma visão muito de pesquisa, né? A gente tratava as pessoas como nós éramos pesquisadores e todo mundo que vinha lá para ser pesquisado, quando acabasse a coleta, mandava para casa.
E o senhor, naquela época, em 2012, já dizia, gente, vocês têm que ver, vocês têm que assistir a população. Senão isso aqui não tem sentido. Vocês têm que pesquisar uma coisa que ajude, que de fato seja aplicável para a população que está lá fora da universidade. Não adianta você estar querendo publicar uma coisa só para sair em um papel, colocar no currículo, e depois esse pessoal que se serviu de voluntário, né, se voluntariou para ser pesquisado, vocês não deem mais assistência. Aquilo começou a mudar a nossa mente em relação a, puta, é mesmo? Qual a razão de eu estar querendo fazer isso? É isso que eu fico me perguntando aqui. Meu irmão, como é que em 2012 você falava isso? E agora o quê? 2018, 2019? Vem a resolução de MEC, de CAPES, dizendo que a extensão sim deve ser desenvolvida, porque isso pontua nas avaliações das universidades federais e privadas. E eu fico me perguntando, rapaz, o cara fazia isso em 2012. Naquela época eu lembro que a gente fazia extensão em 2012. Inclusive eu ouvi de outras professoras em bancas, né, dizendo assim, professor Paulo, você é louco? Você colocar esses meninos para fazer estudos longitudinais? Cuidar de uma extensão? E o senhor olhava e dizia assim, não, normal. A universidade está de portas abertas para o pessoal. Inclusive, quem não aceitasse participar da pesquisa, né, não teria problema, ficava recebendo aula do mesmo jeito, recebendo conhecimento do mesmo jeito. Eu queria que você explicasse de onde saía essa visão, cara, essa coisa de 2012 para... Na verdade, o Dizinho, eu entendo, a gente é feito da nossa história, né? A gente é feito da nossa história. Me recordo que ainda na década de 90, antes de eu voltar para o Rio, que eu passei um tempo em Santa Catarina, eu tinha um projeto na universidade que eu trabalhava, chamado Prevenir, que era um projeto de atividade física e saúde que a gente fazia num estádio que tinha lá, um estádio municipal da cidade, uma cidade de 60 mil habitantes, e a gente fazia orientação de atividade física para essas pessoas. E aí eu tinha lá um monte de aluno, aí, como sempre, um monte de aluno que eu levava para lá, que faziam orientação dessas pessoas. Era colocar... Você sempre gostou da bulandeira, de fato, né? Aquela bulandeira. Isso, exatamente. Eu sempre gostei de estar próximo disso. E aí, de lá para cá, eu comecei a entender o que era extensão. Extensão, na verdade, isso talvez seja a alma da universidade. A gente pudesse dividir isso. Talvez a pesquisa e o ensino sejam lá a parte mais concreta, né? Mas a extensão é a alma, a extensão são os bracinhos da universidade, a extensão é a forma da gente chegar nas pessoas. E eu comecei a entender há muito tempo que se você abre uma pesquisa, então vou montar uma pesquisa, vou abrir uma extensão, vou aplicar essa pesquisa nessa extensão, acabou a pesquisa, acabou a extensão. Pessoas se beneficiaram daquilo, e aí você acabou. E aí, qual é o sentido disso? Eu acho isso um pouco perverso. Não acho problema nenhum que as pessoas façam isso, mas eu acho perverso. Aí eu fiz o seguinte, eu vou tentar inverter essa história. Eu vou abrir as extensões, e a partir das extensões abertas, eu vou recebendo os alunos. E vou tentando, de alguma maneira, apaixonar esses alunos naquilo. Apaixonar no sentido de fazer com que os alunos, de fato, amem aquilo que estão fazendo. Eu acho que isso foi a grande, talvez, é isso que me move, entendeu? Eu tenho que estar apaixonado, eu tenho que estar amando o que eu faço para poder a coisa funcionar. Então, hoje a gente tem o Viver Mais, por exemplo, que você faz parte. Ele é um projeto que tem 13 anos. Mas ele tem 13 anos não é porque eu quero que ele exista. Tem 13 anos porque as pessoas amam o projeto, se apaixonaram pelo projeto. Então você vê, 2018 defendeu o Tati. Quando o Tati defendeu, ela tinha 7 anos no projeto. Ela, lá do IC, aí ela, lá da nutrição, veio fazer uma parte do IC aqui na educação física, né?
já era super agitada como é até hoje, uma menina muito Tá aqui comentando responsável. aqui, ó. Ritaína. Ih, cara, eu tô falando dela, ela aí, ah, meu Deus do céu. Então, Inclusive já foi convidada minha para estar aqui no Bulandeira, viu? oh, coisa boa. Mas Aí não seja resistente, Tatiana. Tati é um exemplo desse. Tati se apaixonou por aquilo. Tati fez terminou o IC dela, terminou o mestrado dela, entrou para o doutorado e hoje continua no projeto. Não quis fazer o pós-doc porque ela disse que não quer ser professora, ela quer clinicar. E eu tenho que respeitar isso, mas Tati só ficou esse tempo todo porque se apaixonou. E aí dá certo porque se apaixonou pelo projeto, entendeu? Então, ela faz isso, ela está até hoje porque ela ama o que faz. Essa é a grande, Cara, talvez essa seja a grande você... verdade. E vocês, de uma maneira geral, todos vocês estão nesse projeto, nesses projetos, porque então, quando essas pessoas se apaixonam, gostam do que estão fazendo, a possibilidade daquilo dar certo é enorme. É enorme. Então, nossos projetos são projetos longevos. Né? São projetos. Então, eu ia complementar com outro ponto que tem aqui, já pegando a sua fala, que era o seguinte. Cara, será que tem um segredo? Se você não quiser falar, você fala. Mas o que é que você faz que você consegue fazer com que seus alunos fiquem próximos o tempo todo, mesmo depois de estarem doutorados, pós-doc? O que é que você consegue fazer, cara? Porque, vamos dar um exemplo aqui. É super importante falar. É super importante falar isso, porque você parar para pensar, eu vou dar um exemplo aqui meu. Eu vou dar um exemplo comigo aqui. Eu terminei o mestrado em 2014. E eu vim entrar no doutorado no final de 2019. Só que se as pessoas pararem para pensar, 5 anos eu nunca me afastei. Né? Então é isso que a gente percebe. E isso não foi só comigo, foi com várias pessoas que estão ali. Né? Que não se afastam. Algumas pessoas, obviamente, né, tomaram outros rumos e tudo mais, mas nunca se afastam. Né? Nunca se afastam. Mateus disse que o segredo é o karaokê que a gente põe nas confraternizações. O karaokê, que agora a gente tem alguns astros do karaokê, como o Felipe Wilde, que além de cantar, é um excelente dançarino, né? Bastante. Então, vamos lá. Não foi eu que ensinei isso aí. Eu acho, o Jayzinho, que é o seguinte. No final da história, é isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que se envolver. E as pessoas têm que acreditar, de fato, naquilo que estão fazendo. Senão, não tem jeito. Se você não acredita no que está fazendo, não tem jeito. Então, as pessoas, vocês do Viver Mais, acreditam, de fato, que o que vocês fazem ali ajuda as pessoas. E, de fato, ajuda. Ok? Pronto. Então, nós temos um ponto positivo. Então, as pessoas se apaixonam, ficam ali, porque efetivamente acreditam nos projetos. E uma outra coisa tem a ver diretamente com a formação. Eu costumo brincar dizendo, vocês sabem que eu sempre falo isso, que eu tenho, evidentemente, data de validade, né, cara? Eu não vou ficar eternamente ali. E o que eu quero efetivamente é ser colaborador. Daqui a pouco eu não quero mais nem ser colaborador, eu quero ser mais aposentado mesmo. Mas o que eu quero é que vocês deem essa continuidade, porque as pessoas precisam, você imagina, uma pessoa que está há 13 anos dentro do mesmo projeto, sendo atendido, essa pessoa, uma parte da vida dela está ali. 13 anos de uma vida é uma grande parte de uma vida. Não é um pedacinho, não. Então, se eu conseguir que vocês deem prosseguimento nessa história toda, então, nessa minha busca de fazer com que vocês deem prosseguimento, que vocês continuem, eu acho que é isso que vocês acabam... Na verdade, vocês estão lá, não é por causa de mim, vocês estão lá porque vocês acreditam no que fazem. Hoje, se eu sair,
vamos continuar falando do projeto Viver Mais, mas se eu sair do Viver Mais, ele continua. Porque tem você, tem Rafinha, tem Tati, tem Felipe, tem Jean, tem Júlia, tem Dani, tá? E tantos outros que não vão deixar acabar. A não ser que a universidade não queira, não deixe mais fazer o projeto. Então isso não depende de mim. Isso depende de vocês. Então, no final das contas, eu acabo sendo um parceiro. O que eu quero me transformar é num parceiro. Eu não quero ser o cara que está liderando aquilo ali, não. Por isso que quando você me pergunta que tipo de... Eu fico, não sei nem se eu sou líder. Agora, eu quero ser parceiro de vocês. Mas é isso para que poder chama... fazer com que as coisas continuem. Mas é isso que chama atenção, né? O que chama atenção é na sua fala, o tempo todo, você sempre fez isso. Foi por isso que eu lhe chamei. O tempo todo o senhor fala no sentido de não, eu não sou líder, eu não sou líder. Mas eu li uma frase, né? Essa frase já teve várias variações, várias modificações, mas tem o mesmo sentido. É a seguinte frase: a função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. A função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores. Gostei disso. Porque o que a gente percebe é o seguinte, que tem pessoas que almejam ser líderes. E eu acho que só o fato de almejar ser o líder acaba muitas vezes se atrapalhando. Uma responsabilidade muito grande. Se atrapalhando no sentido de, por exemplo, se autoproclamar líder. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, já que a gente está no Instagram, vou dar um exemplo aqui de rede social, né, o que está mais comum hoje. O cara é líder de um grupo de pesquisa, ou ele pode ser líder de uma empresa, né, ele é dono de uma empresa, enfim. Ele coloca lá, fulano de tal, líder da base de pesquisa tal, fulano de tal, líder da empresa tal. Então perceba que ele auto se proclama líder. Onde é que eu quero chegar? Ele não espera que as pessoas percebam a liderança dele, entendeu? O desenvolvimento dele como líder. E quando você falou aquela questão do projeto, né, o laboratório lá de portas abertas, você sempre estava defendendo... Eu estava olhando aqui, que aparece as pessoas aqui, agora que eu reparei que aparece aqui embaixo. Entrou uma professora aqui, que é a professora Márcia Albergaria, que era a grande coordenadora. Na época ela era coordenadora, tinha um coordenador central, que era a Márcia Albergaria, de um laboratório, que é um laboratório que tinha dessa universidade, um determinado bairro lá no Rio. Eu não quero falar o nome da universidade e tal. E Márcia tinha mais ou menos o mesmo conceito, né, de fazer com que os alunos se aproximassem. E hoje ela continua tendo um monte de aluno próximo dela. Fala, querido. Paulinho, então eu vou pegar uma outra frase e vou transformar ela como uma pergunta para você, certo? E essa pergunta dele acabou de entrar aqui, ó, o Carlos, esteve aqui dando um curso de antropometria. Isso foi um dos primeiros alunos que a gente... o Betinho, Carlos Alberto, o Betinho. A gente trollou Marília com o Betinho. O Betinho participou do nosso trote. Tá um abraço, Betinho. Paulinho, eu vou pegar essa frase aqui e transformar em forma de pergunta. E essa pergunta é direta para você, direcionada a você, porque eu vejo isso. Eu percebo isso e percebi isso comigo, percebi isso com outros alunos que estão no projeto há muito tempo, enfim. A frase é a seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns? Vou repetir. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns? Sabe, entenda que eu metaforizo essa frase de pessoas comuns, aquelas pessoas que não são enxergadas, que não são vistas por muitas pessoas num processo seletivo, por exemplo. Isso. Sabe?
Essa foi sempre uma preocupação que eu tive, desde a época lá daquele laboratório Portas Abertas, lá naquela outra universidade. Isso é uma preocupação que eu Cara, tinha, porque assim, parando para pensar, se a gente for analisar o nosso grupo hoje, né? Nosso grupo, as pessoas que trabalham junto com a gente, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que vieram de interiores pequenos, de famílias de classe social baixa, né? Arriscando a vida, vamos dizer assim, arriscando com família, com filho já, deixando o pai, deixando família interior, dormindo em república, se virando, morando em casa de família, para tentar alcançar aquele tão esperado sonho que era ser um mestre, que é ser um doutor. E é engraçado porque sempre isso fez parte do nosso grupo. Vou dizer uma coisa, Izinho, grupo. uma coisa que me chamou muita atenção, logo assim que eu cheguei, em 2008, final de 2008, 2009 foi um ano bem interessante. Uma coisa que eu identifiquei é que a autoestima de muitos que vinham, às vezes lá do interior, que vinham, era baixa em alguns aspectos. Porque entendiam, talvez, pô, não, mas será que eu de fato posso estar aqui? E isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu preciso de fato mostrar para essas pessoas, ou fazer com que essas pessoas enxerguem que isso é bobagem. Isso é bobagem. Que na verdade todos nós temos talentos e talentos múltiplos. Claro que isso também faz parte de um processo que é histórico, né? O Nordeste, de uma maneira geral, sempre foi taxado como o primo pobre da jogada, sempre foi jogado lá para baixo, porque era interessante aos governos que deixassem essas pessoas embaixo, né? E aí, no final das contas, a gente enxerga que isso é uma estratégia perversa, né? Então, eu sempre lutei um pouco, eu acho que eu luto bastante para que isso não aconteça. Então, quando eu comecei a tentar fazer com que vocês entendessem que vocês tinham todas as condições de ser igual a qualquer outra pessoa, eu acho que foi por aí que a gente começou a andar. Então, eu acho que talvez o sucesso, eu acho que a base tem um sucesso grande, porque ela está inserida em fazer coisas para a sociedade, né, coisas importantes para a sociedade. Eu acho que o sucesso da base e das coisas que a gente faz vem por aí. E que as pessoas entendam que, de fato, não existe nada de diferente entre alguém que vem lá do interior e o outro. Você mesmo, há pouco tempo atrás, estava na minha sala, quando um menino, não vou dizer também o nome porque a gente não pode dizer, quando o menino chegou lá com uma proposta de um trabalho que sensacional. eu fiquei sensacional, fiquei espantado no trabalho na área da biomédica, de um instrumento que ele criou, que pode ser uma coisa extremamente inovadora de fato, né? Isso, por enquanto, está em segredo, né? Mas você vê. E aí o cara ficou falando de um jeito que ele não estava acreditando, que a gente estava achando que aquilo era sensacional. Eu acho que de algum momento ele ficou assim, pô, será que os caras não estão brincando comigo, né? Você percebia que ele falava já desacreditando nele mesmo. Desacreditando de um negócio sensacional. O Jason, a gente tem lá pela FISA e pelo JETA, a gente tem 7 patentes depositadas. Uma agora virou patente com carta. De uma coisa que surgiu de uma maneira extremamente espontânea. Era uma necessidade que o Zé tinha de criar lá uma manopla que ele pudesse imitar a cadeira de roda, que ele acreditou naquilo. O Léo, por sua vez, que é o nosso outro aluno do doutorado lá, o Léo deu corda a ele, que o Léo gosta dessa área. Tá aí, nós temos 18 patentes na universidade. Uma delas é essa patente, que saiu de um trabalho de uma pessoa
que durante muito tempo não acreditava muito nela. Uma vez ele me disse, nem sei se ele está por aí, tá aí? Zé, tu tá aí, não? O Zé uma vez me disse numa viagem que eu fiz com ele, que a gente foi dar um curso lá no Recife, e o Zé falou assim para mim, Paulo, durante muito tempo eu acreditei que eu não tinha futuro. Que é um termo que o pessoal usa aqui, né? Ah, isso é um sem futuro, isso é um sem futuro. E quando eu comecei a frequentar a base, eu vi que isso não era verdade. Pô, isso é bárbaro, cara. Se chegar a esse ponto, isso é bárbaro, né? Então, eu vejo que... Ele chegou a falar isso para mim também. Chegou, né? Então, eu vejo que as coisas que nós fazemos, que o grupo faz, a gente chegou numa sintonia tal que, de fato, cara, se hoje eu não estiver... Me aposente, por exemplo. Não vou me aposentar pelos próximos 10 anos, eu acho. Agora com esse plano agora de aposentadoria vai demorar bastante. Mas eu tenho certeza que muitos dos projetos que a gente tem hoje vão ser dados segmentos, entendeu, cara? Pô, isso me deixa mais tranquilo. Porque eu não consigo enxergar que as pessoas que a gente atende com deficiência possam parar de ser atendidas, que as pessoas que a gente atende com HIV possam parar de ser atendidas, com SOP, com as deficiências mais variadas possível, possam parar. Isso me tiraria o sono, entendeu? Se eu soubesse que essas coisas iriam parar, me tiraria o sono. Não que eu deixasse de estar à frente, porque um dia eu quero deixar de estar à frente, entendeu? Porque isso é muito cansativo, não acho que seja fácil fazer, não, é cansativo. E eu já estou com 50 e vou fazer 56 anos esse ano, e o cansaço vai começando a pesar, entendeu? Vai começando a bater o cansaço. Eu achei que isso era a história de quem era mais velho, mas não, o cansaço vai batendo. Mas cada vez que entro na universidade, eu me reinvento, porque eu sou apaixonado pela universidade, eu sou apaixonado pelo pessoal, sou apaixonado pelos meus alunos, eu me emociono com os meus alunos. Isso que você está fazendo agora me emociona tremendamente. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é um sonho seu, já fazia tempo que você tinha esse sonho de fazer isso, então isso me apaixona. Porque eu E a gente vejo... conversava que eu queria fazer isso, não era dessa forma, né? Mas a gente teve que adaptar. E você participou disso, né? Vai lá, cara, faz isso, faz. Eu acho, e tem que fazer... Isso é uma coisa que fica clara aqui, né? Porque por muito tempo eu fiquei me segurando. Eu fiquei me segurando. E possivelmente até seja um reflexo de, porra, será que eu tô pronto para começar a meter a cara a tapa ali? E aí, Rafaela, minha mulher, ficava lá dizendo, pô, apareça. Isis, o senhor, Pô, a Rafaela tá assim, falando... chore não, que Chore eu fico emocionado também. Ela já sabe que quando eu começo a falar assim, vai acabar em choro. Homem chora, pode se emocionar. Eu fico emocionado. E é isso, Essa coisa que você estava falando em apostar como líder apostando nos alunos. A gente estava comentando agora recentemente uma coisa que é bacana, que é em relação a... Você sempre teve essa característica. Se a gente chorar, ele tira print. Tira, safado. Se a gente chorar, ele tira o print. Paulinho, quando você assumiu a chefia, a vice-chefia do departamento, né? Quando você assumiu, a gente ficou ali naquela sala e falou assim, porra, e a gente falava assim, rapaz, essa sala já tá muito cheia, né? Tem muita gente aqui, tem muita mesa e tem gente que a gente não sabe nem quem é. Chegava lá na mesa, tava lá trabalhando, chegava um pessoal, professor Paulo tá aí? A gente fala, meu irmão, quem é esse agora? Quem é esse? E aí uma característica sua sempre foi, colocava todo mundo cheio de diferença, cheio de opinião, cheio de confusão, colocava todo mundo na mesma sala, que parecia que era um teste de laboratório. Eu vou colocar todo mundo aqui que pensa diferente, pensa mais qualitativamente, outro pensa mais quantitativamente, outro é mais de valor de pesquisa, outro é mais viajante, outro, enfim. E
você colocava todo mundo numa sala e no final das contas o cara era briga e tinha olhar torto, e quem era mais experiente, quem era mais antigo, mais velho como eu, ficava com aquele olharzão de lá de Jardim de Seridó, né, assim, quem é esse novato aqui? O que é que tá fazendo aqui? Bicho, e no final das contas, parar pra pensar, as coisas iam fluindo, iam fluindo, iam fluindo, e quem chegava, quem era mais novato, começava a ajudar quem estava mais velho. E quem era mais velho passava as experiências que já tinham vivido para quem estava chegando. Enfim, que loucura é essa de você colocar todo mundo e se arriscando de muita gente ir embora e no final todo mundo fica? Não sei, Lizinho, eu acho que é exatamente eu acreditar que as pessoas precisam de fato se relacionar, entendeu? A gente, por exemplo, está passando por um momento agora, olha que loucura. A gente está passando por um momento agora em que a gente vai precisar ficar distante, a gente vai precisar reinventar a forma com que a gente toca a outra. Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu tenho mania de abraçar. Felipe Wilde, quando me vê, ele vem e bota a cabeça já para eu beijar, que ele tem mania ele sabe que eu tenho mania de dar um beijo na cabeça. Ele tem essa mania. Ele faz Que nem isso, meus filhos quando me vê, já parece boi, bota a cabeça para eu beijar. Pô, parece gato, né? Gato parece boi, gato. E aí eu fico pensando, cara, como é que eu vou fazer, meu irmão? Porque como é que eu vou fazer se a gente vai ter que passar um tempo muito grande sem se tocar, entendeu? Sem se tocar. O Bruno está falando assim, alô Parnamirim, alô Nova Parnamirim, já deu um alô aí, Bruno. E a gente vai ter que reinventar alô isso, pra cara. Zona Norte, Matheus. A gente vai... Não, Zona Norte é longe pra cacete. Meu Deus. Sacaneando, Tem que atravessar o rio para chegar lá. Alô, pô, Matheus. de barco aí. E aí, cara, a gente vai ter que se reinventar. Eu tô pensando muito nisso, o negócio está me consumindo um pouquinho, né, cara? Porque a gente vai ter que a gente que é da educação física, então, que a gente lida muito com as pessoas, com toque, como é que a gente vai se relacionar, cara? Como é que a gente vai se encontrar e não conseguir se abraçar, entendeu? Então, eu estou pensando muito nisso, né, cara? Então, no final das contas, eu acho que talvez essa história que você falou de botar todo mundo foi uma vontade que eu sempre tive muito grande com que as pessoas se relacionem, né? As diferenças é que fazem as pessoas. Quando a gente tem muita gente igual, eu acho que a gente não consegue dar um passo à frente. Por quê? Porque quando todo mundo está igual, alguém quer ganhar do outro. Você bota um do lado do outro, né? Uma competição não é assim? Você bota um do lado do outro, dá o tiro, alguém quer chegar na frente. Então, se todo mundo é igual, alguém vai querer ganhar do outro. Agora, se você bota um monte de gente diferente, ninguém sabe quem está na frente. Até rimou, né? Você bota um monte de diferente, ninguém sabe quem está na frente. E é mais ou menos por aí. Eu acho que é por isso que as coisas acabam dando certo. Porque você tem um monte de gente diferente. Você não sabe qual é o talento que o cara tem. Daqui a pouco entrou um cara que você olha, que nem aquele menino lá na sala que entrou, que você não dá nada pelo cara, mas o cara tem uma inteligência, um talento para fazer as coisas, é uma MacGyver, né? Impressionante. Então aí eu acho que é isso que funciona, tá entendendo, cara? Quando todo mundo é igual, você acaba querendo ser diferente, aí talvez você entre numa competição. Agora, quando você tem gente diferente, não. A competição acaba não existindo. E uma competição nesse mundo acadêmico, ela é muito perigosa. Porque isso tem a ver com vaidade. Ah, eu sou doutor, você é mestre. Eu sou pós-graduado, você é da graduação. Eu sou isso, você é aquilo. Eu tenho tantos papers e você não tem tantos. Eu faço tantos pontos no ano e você faz tantos pontos. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque você cria uma competição em que
quase ninguém vence. Entendeu? O sistema vence. Porque o sistema te coloca e faz com que você meio que vire inimigo do outro. Olha que loucura que é isso, cara. Então, essas diferenças... Então, eu de fato, eu tenho trabalhado nos últimos anos da minha vida por entender diferenças. Agora mesmo, a gente iniciou agora mesmo um projeto que eu estou me apaixonando pelo projeto, que é o projeto com o pessoal trans. Né? Então, a gente tem meninas trans, meninos trans no projeto. E isso é tão bacana porque ali está a grande diferença, né? No nosso aplicativo, quando você vai, que ele pede lá para você dizer se é homem, se é mulher, se é intersexo, aí quando você abre, você viu a quantidade de opções. Somos diferentes por natureza. O ser humano é diferente por natureza. Quando ele tenta ser igual, ele cria competição. E a competição, Cara, na situação de liderança, é perigosa. Porque alguém vai tentar pisar no outro para ser o líder. Entendeu? uma coisa bacana que você falou em relação a essa vaidade, né? Essa vaidade que, infelizmente, muitas vezes é por falta de maturidade, né? Falta de maturidade, enfim. Ou a pessoa foi oprimida, né? Não se sabe, pode ser um Paulo reflexo. Freire já dizia isso, né? Pois é. A questão do quem foi oprimido, na primeira oportunidade, passa a ser o opressor, né? Isso é muito ruim, isso é péssimo, cara. Exato, exatamente. E assim, uma coisa que eu venho analisando é que, na verdade, no âmbito acadêmico, né, já pegando o senhor como professor, como coordenador de laboratório e de grupo de pesquisa, no âmbito acadêmico, ao meu ver assim, o líder não é aquele cara que tem mais publicação. Tipo, na verdade, o líder não adianta nem ser visto pela patente. Não é quem é mestre, quem é doutor, quem tem pós-doc. Na verdade, o líder é aquele cara que, independente do seu papel, né, da sua patente, ele apresenta um bom comportamento. Né? Esse de fato, se a gente parar para pensar... Tem uma disciplina que eu estou dando agora no mestrado, lá da educação física, que a gente agora tem com aula suspensa, que eu chamo de metodologia prática. Nessa disciplina, uma das coisas que a gente faz é analisar o conteúdo da pesquisa. Como é que eu faço uma pesquisa, como é que eu faço um objetivo, só que de maneira prática, analisando os trabalhos já feitos, tanto que eu chamo alunos que já defenderam, você mesmo já foi nessa disciplina lá, sim. Mostrar seu trabalho, e depois a gente faz uma análise, não uma crítica, mas uma análise do trabalho para ver, tá vendo? Ele fez um objetivo aqui, aí ele tentou atender esse objetivo através da metodologia, até chegar na conclusão. Mas o grande lance da disciplina não é isso. O grande lance da disciplina que eu falo para eles tenha elegância na hora que você está numa banca. E quando a gente está numa banca, às vezes, por a gente achar que sabe um pouco mais do que o outro, a gente acaba sendo... Tem uma pessoa gemendo aí. Tem uma pessoa gemendo aí. É o gato, aí, rapaz, o gato queria que eu abrisse a porta aqui. Aí, ele fica assim mesmo. E aí a pessoa entra na banca porque acha que sabe muito sobre um determinado assunto e quer crescer em cima de quem está ali defendendo. Então eu digo nessa disciplina que tenham elegância na hora, inclusive, de comentar o trabalho do outro. E aquilo ali é fruto de um esforço, é fruto de toda uma construção. E muitas vezes, com uma única palavra, você pode destruir uma pessoa. Então a disciplina fala um pouco sobre isso. Né? Eu acho que isso na vida acadêmica ela precisa ser levado muito a sério, porque a gente tem uma tendência a quantificar muitas coisas. A melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos, uma das melhores, aliás, uma das melhores coisas que me aconteceu, foi eu devagarzinho me aproximando do pessoal da área mais sócio-filosófica. Eu sempre fui muito da área da biodinâmica. Me aproximar um pouquinho mais do pessoal da sócio-filosófica, que dá uma importância muito, muito grande a isso.
Uma das pessoas que eu referencio é a professora Maria Aparecida, que é minha colega, ela é chefe de departamento, eu sou vice. E Cida é uma parceiraça, entendeu? Cida é uma parceirona. E a gente faz muitas coisas junto. O Breno, que é o outro professor que eu trabalho lá, que é o vice-coordenador, um parceiraço. Então, saber dividir e não querer estar no foco, eu acho isso extremamente importante. Então, a questão é a seguinte, eu acho que o líder ele tem que pensar da seguinte maneira. Se a coisa der certo, fomos nós que fizemos. Se a coisa der errado, fui eu que não fiz certo. Fui eu, como líder, que não consegui fazer com que aquilo desse certo. Mesmo que, de fato, a culpa não tenha sido sua. Mas assuma essa culpa. Eu acho que é o grande lance. Assuma essa culpa. Diga, não, pessoal, não deu certo porque eu acabei me equivocando. Acabei fazendo de uma maneira equivocada. Eu conduzi o processo errado. Quando você faz isso, eu acho que você acaba ganhando confiança do grupo, entendeu? E aí o grupo vai trabalhar para que as coisas deem certo. E se não der, isso não é a coisa pior do mundo. Só não deu certo. Não dar certo uma coisa é mais uma maneira de se fazer, de saber como fazer. Bom, se não deu certo não dessa maneira, eu acho que não é muito legal fazer, não. Vamos fazer de outra. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu costumo fazer. A Rafinha até colocou ali. Então, você é um líder mais para o lado do democrata? Talvez, eu acho que sim. Certamente autocrático eu não sou. Nunca fui. Entendeu? E tenho medo de ser, porque a gente vai envelhecendo e vai ficando meio autocrático. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. Aí na cozinha eu sou meio autocrático, isso é péssimo. É mandão, é mandão. Entendeu? Gosto de mandar na cozinha, né? Agora, porque a gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? Mas eu tenho muito medo de ficar, por isso que eu digo, eu tenho data de validade. Se eu começar a ficar chato lá na universidade, é hora de eu sair. É hora de eu sair, entendeu? Porque eu não posso levar esse tipo de atitude para dentro de um meio em que a gente está formando pessoas, a gente está ajudando a formar de alguma maneira as pessoas. Olha quem entrou aqui, Saraiva, lá da Austrália. Saraiva foi quando eu entrei, que eu montei o primeiro grupo lá da FISA, Saraiva estava no grupo. Saraiva, Gustavo, Pitágoras, Michele já era daquele grupo, Raquel já era daquele grupo, entendeu? Pablo Negão já era daquele grupo, sabe? Junieric também já era daquele grupo. A gente é antiga que tá entrando aí, rapaz. Paulinho. Ritinho, Marcinho, tudo daquele grupo. Paulinho, eu queria, para a gente finalizar o nosso primeiro Bulandeira, né, já está chegando aqui o final já. Queria agradecer muito, meu professor querido, meu paizão aqui de Natal, por ter aceitado em participar aí dessa live. Estreiei, já tem esse título. Estreou o Bulandeira, Você teria alguma frase de efeito, Paulinho? Alguma frase de efeito para a gente finalizar essa live? Para todo mundo que está nos assistindo. Frase de efeito nenhuma? Não. Acho que eu não tenho frase de efeito nenhuma, não. Eu acho que talvez seja uma coisa que eu gosto, são as relações. Né? A gente precisa de fato entender as relações, a gente precisa de fato entender o outro. Eu me modifiquei muito, o Geizinho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é ir enterrando o homem velho que tem dentro da gente. Talvez essa seja uma frase. Se a gente conseguir enterrar sempre, né? o homem velho, enterrar as coisas ruins do homem velho que a gente tem dentro da gente, talvez isso seja uma grande jogada, entendeu? Porque aí quando a gente vai tentando entender como é que o mundo funciona e o mundo tem muita coisa diferente. Por exemplo, a gente vai precisar ser diferente. O Liege falou na nossa última Smart Café, ela falou assim, o novo normal. O novo normal. O novo normal, meu irmão, vai ser diferente. Vai ser diferente.
Paulinho, a gente só tem 10 segundos agora para finalizar. Então, vou finalizar agradecendo a todo mundo que participou do primeiro Bulandeira. Né? Outros virão com Beijo outros enorme para convidados. todos, um beijo enorme para todos. Um beijão a todos e muito obrigado.